Abram vossas Bíblias na revelação do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Vamos ler até o versículo 11. Livro de Apocalipse, ou revelação do Apocalipse, que é a mesma coisa, capítulo 2, versículo 8. Hoje, se Deus assim permitir, irei fazer exposição da carta à igreja de Esmirna. Todos se encontraram? Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Gilberto, aumenta um pouco, que a minha garganta já não é essas coisas. O retorno. Oi, obrigado. Oremos ao nosso Deus. Deus bendito, eterno, santo e maravilhoso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, te louvo, te agradeço por tudo o que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Deus, por esse momento de estarmos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor. Te peço, Deus, perdão por todos os pecados que assim cometi. Te peço, Deus, que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu possa compreender a Tua palavra, assim, Deus, como ela foi inspirada. Deus, te peço também pelas pessoas que vão ouvir a mesma. Abre a mente, abre o entendimento, para que eles possam, Deus, compreender e assim crescermos na graça e no conhecimento. Deus bendito, em nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, hoje irei fazer a exposição da epístola aqui, ou da carta que Jesus envia à igreja de Esmirna. Como os irmãos bem sabem, no último domingo eu fiz a exposição da carta à igreja de Éfeso, e hoje, se Deus assim permitir, a exposição da carta à igreja de Esmirna. Esmirna era uma importante cidade da Ásia Menor, cidade essa que ela, por ser rica, por ser uma cidade onde servia também como um bom ponto de comércio, essa cidade de Esmirna, ela concorria com Éfeso como uma das principais cidades do antigo Império Romano. Essa epístola, quando Jesus a escreve, Jesus sabia de todo, quando João a escreve, na verdade, Jesus ele fala a João, Jesus ele sabia de tudo o que estava acontecendo nesta igreja. Essa cidade de Esmirna,
Era uma cidade que, por ser uma cidade portuária, por ser uma cidade onde o comércio ele desenvolveu-se muito, era uma cidade bastante rica. Pessoas abastadas moravam, ou pessoas ricas moravam nesta cidade. O texto do versículo 8 do capítulo 2 diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Irmãos, eu acredito que esse versículo 8, essa última parte, vocês entendem que Jesus aqui está se referindo a Ele mesmo. Ele é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. A gente sabe que ninguém, absolutamente ninguém, morreu e tornou a viver para nunca mais morrer, exceto Jesus. Esse versículo aqui, ele também é muito importante nós conhecermos ele, aprendermos e guardarmos em nossos corações, exatamente pela questão de o seguinte: lá no Antigo Testamento, a gente vai aprender que Deus, Ele sempre que estava falando com o seu povo, Deus ele deixa claro que Ele, ou Deus quando falava com o povo de Israel, Ele por algumas vezes Ele disse que era o primeiro e o último, que era o princípio e o fim. E quando nós chegamos no Novo Testamento, a gente vê Jesus ele arrogando esses títulos para si, portanto mostrando que, ou provando pelas Escrituras, provando por elas mesmas, ou por ela mesma, que Jesus e Deus, eles são a mesma pessoa, ou são pessoas distintas, mas iguais em natureza. Eu estava, há poucas semanas atrás, vendo um debate na Música UFM, que é uma rádio em São Paulo, na Avenida Paulista. É uma rádio muito famosa em São Paulo, só que ela transmite hoje também pelo YouTube, Facebook, se eu não me engano, Instagram. E esses pastores que são top do cristianismo, sejam pentecostais, carismáticos ou reformados, eles vão lá e tem debates lá. E nesse debate eu estava assistindo o pastor César Cavalcante, que é paulista, com um rapaz que ele é testemunha de Jeová da cidade do Rio de Janeiro. E o César Cavalcante estava até um pouco meio enrolado nos argumentos teológicos dele. Todavia, quando César Cavalcante ele citou esse versículo, o cara coçou a cabeça, foi para lá, foi para cá, e a única alternativa foi se aborrecer, como de costume. Quem já conversou com pessoas de segmentos sectários e até pessoas que não têm entendimento das Escrituras, quando eles ficam sem argumento, a primeira coisa que eles fazem é exatamente se aborrecer. Se aborrecer, e tentou ali desarticular o César Cavalcante, mas graças a Deus ele, mesmo ele tendo gênio forte, que até os pastores conhecem, ele um cara de gênio forte, ele conseguiu se controlar e deixou o cara, como dizem os cariocas, numa sinuca de bico, sem responder, sem saber sair. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento Deus falou que é o primeiro e o último. Jesus também aqui também falou que é o primeiro e o último. Só que o cara falou: não, mas Jesus falou que é o primeiro e o último para ressuscitar. Aí César falou: mas um dia a gente também ressuscitará. Então ele não seria o primeiro, não foi nesse sentido que ele falou. E o cara ficou perdido. Portanto,
eu aconselho aos irmãos que conosco congregam e quem congrega noutra igreja, não aceite testemunho de Jeová nas suas casas para conversar, a não ser que vocês tenham um preparo teológico bom para não só conversar, mas combater e contradizer eles. Se não for, não aceite, porque eles têm ensinamentos que não é verdade. Um exemplo, uma coisa satânica que eles têm, isso é satânico. Vamos supor, não sei se aqui todos sabem, vamos supor que Petrônio é casado com Edileuza. Aí vamos supor que Petrônio, que Deus o livre, se afasta do salão lá. Edileuza continua. Edileuza, ela, como é casada com Petrônio, ela não vai ficar intrigada dele, mas vai ter um contato só o que for necessário. Bom dia, boa noite e fazer a comida. E mais nada, não tem nenhum tipo mais de intimidade. E as demais pessoas do salão têm que se intrigar de Petrônio. Só quem fala com Petrônio é o ancião. O ancião é como seja um pastor. Aí ele pode falar. E eu questionei uma pessoa aqui da nossa cidade, Valquíria, o porquê disso. Ela falou: você já ouviu aquele ditado popular que uma laranja podre contamina as demais? Eu falei sim, e concordo em relação a uma laranja podre. Mas me diz uma coisa, e onde está o amor pelo próximo? Como é que uma pessoa que fazia parte do salão, porque não faz mais, e agora eu vou ficar intrigado dela? Ela ficou sem argumento. Então não receba em suas casas, tomem cuidado, porque nem todo canto que fala de Jesus está falando realmente como Jesus, ou está falando realmente o que as Escrituras dizem acerca de Jesus. Até porque na casa de macumba também se fala de Deus. Pergunta lá, quem é maior? Quem é o maior? Deus. Quem é maior do que Deus? Ninguém. Pode falar, Petrônio. De denominação. É difícil, viu, uma coisa dessa. Falta se converter, na verdade. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Irmãos, Jesus, ele quando disse aqui que conhecia as aflições, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Quando ele se referiu aqui ao pastor da igreja, e também acredito que consequentemente a igreja também, porque a igreja que não recebe repreensão. Então, por mais que Jesus ele tenha se referido aqui ao pastor, conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Ele referiu-se ao pastor, mas com o sentido também de toda a igreja. Há um contraste extremamente grande nesta igreja em Esmirna. Esmirna, como estava dizendo há poucos instantes atrás, era uma cidade extremamente rica, era uma cidade portuária, era uma das maiores cidades da época. Para os irmãos terem uma ideia, Esmirna é a única cidade dessas 7 cartas que hoje existe ainda. É a única, é uma cidade da Turquia chamada Izmir. As demais cidades não existe nem a igreja e nem a cidade. Essa igreja aqui, acredito também que não existe, mas a cidade de Esmirna existe hoje, e o local é exatamente o mesmo, na Turquia. Hoje aquele território ali da Ásia é exatamente a Turquia. E portanto, uma cidade rica, uma cidade que muito antes do Império Romano se tornar o grande império mundial, porque acredito que os irmãos aqui sabem que sempre que estou pregando e cabe eu falar sobre a história bíblica, ou a história bíblica e a história que se passou, existiam grandes impérios mundiais. O império faraônico, que foi os faraós egípcios,
os impérios Medos e o império assírio, o império babilônico, o império dos Medos e Persas, o império grego, e já no segundo século antes de Cristo, o império romano. Antes mesmo do império romano ele ascender ao poder, ou seja, chegar ao poder, Esmirna já era uma cidade que prestava ou tinha um amor muito grande pela cidade de Roma. E quando Roma, ou o Império Romano, ele chega ao poder, ali por volta do segundo século, Esmirna, além de ter um templo aqui a Ártemis, Esmirna, ou a cidade de Esmirna, eles cultuavam, como todo o Império Romano fazia, mas aqui com muito mais ênfase, com muito mais destaque, eles cultuavam ao imperador. Eu já disse aqui em outras ocasiões. Ô Gilberto, pode ir lá para lá, Gilberto, ficar com Sara. Vai para lá, Maria, se o bicho vai lhe pegar. Irmãos, o Império Romano era o seguinte: eles não interferiam em religião de nação alguma. Todavia, o Império Romano, uma vez por ano, eles exigiam que todas as pessoas que pertencessem ao Império, de todas as nações, uma vez por ano deveriam prestar culto ao imperador romano. E como é que se prestava esse culto? Eles sacrificavam, como sacrificavam a Deus, sacrificavam e ofereciam ali incensos e o seu sacrifício ao imperador, e dizia: César é nosso Senhor. Isso era obrigatório para todo o Império Romano. Foi por isso que houve uma perseguição extremamente grande para o cristianismo, porque os cristãos não faziam isso, e os judeus também se recusavam. Em boa parte, os judeus, aqueles que eram ortodoxos, por mais que não reconhecessem Cristo como Senhor, eles se recusavam a fazer isso. Portanto, aqui nesta cidade, eles prestavam esse culto, e com muita ênfase, com muito destaque. Era uma cidade rica, era uma cidade próspera, e por causa disso, Roma tinha um carinho também muito especial para com essa cidade. Os crentes ali, eles eram extremamente perseguidos, e por inúmeras coisas diferentes. Uma das tais eram perseguidos porque uma boa parte das pessoas que se converteram a Cristo nesta cidade e faziam parte desta igreja eram escravos, eram pobres. Outra coisa também que fazia com que eles viessem ter essa pobreza e ser perseguidos e sofrer, era exatamente a questão também deles terem seus bens confiscados por serem cristãos, por não prestarem culto ao imperador. Eles também não tinham muito acesso aos privilégios de empregos na cidade, exatamente por isso. Porque como eles não prestavam culto ao imperador, eles eram tidos como ateus. Eu não sei se os irmãos lembram, eu já falei aqui algumas vezes, que os cristãos eram tidos como canibais. Por quê? Porque eles cultuavam naquela época nas casas e escondidos, com medo de serem perseguidos pelos judeus e o Império Romano. E portanto eles falavam muito sobre a festa, ou sobre a ceia do Senhor, que eles iam comer o corpo de Cristo e beber o sangue. Só que eles falavam isso metaforicamente, como nós sabemos que Cristo falou e ensinou. E as nações, as pessoas pensavam que eles faziam isso, que eles comiam carne literalmente. Eram tidos como canibais, eram tidos como ateus, porque eles não tinham vários deuses.
Irmãos, isso fazia com que essas pessoas fossem perseguidas, e a pobreza aqui era consequência de serem também pessoas pobres que se convertiam, e ainda tinha mais essas questões. Mas mesmo diante de tudo isso, essa igreja, Jesus fala: conheço as suas aflições, mas conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Mesmo em meio a todas as perseguições que tinha nesta cidade, aqueles crentes ali sendo atacados de todas as formas, eram homens, irmãos, e mulheres, eram pessoas que dedicavam-se constantemente a Deus. Eram pessoas que a pobreza, a perseguição, a angústia, as aflições, como Jesus aqui bem relatou, não foram capazes de impedir a fidelidade daqueles irmãos. Eram pessoas que toda a promiscuidade do Império Romano, toda a promiscuidade, homossexualidade, prostituição, tudo aquilo que o Império Romano ele propagava como certo e queria que as pessoas também aderissem a isso, isso não foi capaz de fazer com que aqueles homens ali, eles viessem retroceder na fé. Pelo contrário, eles prosseguiram, eles deram continuidade, até o ponto de o próprio Jesus dizer: conheço as suas obras, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Irmãos, isso é um exemplo que nós não somos produtos do meio, não. Porque hoje é assim: não, eu estou desse jeito. Eu conheço um cara que eu conheci ele quando eu era novo convertido, e pensava até que era meu amigo. Pensei durante muito tempo, cheguei à conclusão há poucos tempos atrás que era meu amigo. Ele passava pela uma mulher na rua, fazia assim, ó. Mas sabe quem é já? Ai meu Deus, está repreendido. Ai meu Deus, está repreendido. Isso não existe. Isso é psicopatia. Isso é psicopatia. Não sei nem se existe a palavra, senão eu criei agora. Isso é psicopatia. Isso é coisa de psicopata. Porque quem realmente foi lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, aquele que foi regenerado, ele pode viver aonde for, ele pode estar onde for o local, ele pode viver no meio do que for. Ele é fraco, ele cai, ele peca, ele erra. Agora ele não faz isso constantemente. Isso não existe, irmãos. Aí ele dizia: irmãos, para a gente ser santo, ele dizia isso a mim, a gente tem que ir lá. O certo era a gente ver direto no monte. Tinha dia que ele subia aqui o alto do bode de manhã, passava o dia todo lá e descia. Mas quando ele descia descendo. Ele descia descendo. Ele não podia chamar uma jovem para cantar. Inventava que cantava para cantar na casa dele, para dar em cima das meninas. Irmãos, e isso, irmãos, a gente vê pelas escrituras e a gente sabe que nós não somos produtos do meio. É claro que uma pessoa que é crente, ele tem que saber o local onde ele está. Ele não pode estar em todos os lugares, a não ser que haja uma extrema necessidade, ele está ali. Uma pessoa que é crente, ele não vai estar num bar. Uma pessoa que é crente, ele não vai estar em certos ambientes onde a palavra de Deus, ela, além de não ser propagada, além de não ser pregada naquele local, está se dizendo coisas que são contrárias ao caráter e à moral e à índole de um homem de Deus. Agora, nós não somos produtos do meio. Eu já escutei muitas pessoas dizerem o seguinte: olha, cada vez mais que o tempo vai passando, é mais difícil da gente ser crente. Não, irmãos. Ser crente é difícil em toda e qualquer geração. Foi difícil ser crente, porque a nossa luta, ela é com nós mesmos. A luta que eu travo diariamente, a mais constante, não é com Satanás, não é com ninguém, não é comigo mesmo.
Quando eu venho cometer um pecado, é porque eu e mais ninguém decidiu fazer aquilo ali, ou por impulso da natureza fui vencido. Não é o ambiente que a gente vive, não é o local que a gente vive que vai fazer com que a gente peque, então a gente ia se isolar. Nós iríamos se isolar. Vocês sabem que na Idade Média, os monges da Igreja Católica, eles chegaram à conclusão que eles deveriam se isolar de tudo e de todos, e se isolaram em muitos locais para estudarem a palavra. E o que aconteceu? Eles começaram a se relacionar um com os outros. Existiam alguns homens nas escrituras, alguns homens na história que eram cristãos, que tinham essa ideia também erroneamente. Exemplo disso, um teólogo chamado do século II depois de Cristo, um teólogo chamado Orígenes. Ele chegou a se castrar. Para não pecar. Isso era uma ideia errada que ele tem em relação ao pecado. Porque você vê que esses irmãos estavam aqui, nessa cidade extremamente promíscua, extremamente idólatra, e além de tudo isso aí, eram pessoas que eram perseguidos, eram pessoas que viviam sendo perseguidos, eram pessoas que tinham os seus bens confiscados, eram pessoas que tinham tudo para ser uma igreja completamente apostada, se nós olharmos com a ótica humana. Entretanto, a gente sabe que o próprio Jesus, ele testificou, ele falou sobre essa igreja. Ele disse: conheço as suas aflições e a sua pobreza. Ele conhecia todas as aflições daqueles irmãos. Ele conhecia toda a pobreza, toda a carência, tudo aquilo que eles necessitavam. Mas o próprio Jesus, ele disse: você é rico. Por quê? Porque eram pessoas que viviam de acordo com a palavra de Deus. Eram pessoas que se entregaram completamente a Deus. Eram pessoas que não se deixaram ser levadas pelo impulso ou pela má companhia de outras pessoas. Eram pessoas que não se deixaram ser levadas pela perseguição, pelo medo. Pelo contrário, foram pessoas que prosseguiram em obediência a Deus e propagaram o evangelho sacro de Deus em um contexto completamente hostil, completamente hostilizador, completamente contrário ao que o cristianismo assim queria que fosse. Irmãos, e vejo hoje nós, na geração atual, nós que fazemos parte da geração atual, irmãos, eu estava ali antes de começar o culto, e depois também de começar o culto, eu estava pedindo a Deus para ele me dar força para me pregar, que eu cheguei com o corpo aqui meio ainda afadigado, mas no decorrer dos hinos ali cantando, parece que veio uma injeção lá do trono de Deus. Eu acho que eu prego agora 3 dias e 3 noites, eu prego até Jesus voltar. Agora o negócio esquentou. Parece que a fadiga sumiu. Agora quando eu sair daqui, eu acho que eu vou correr, vou no engar e vou voltar. A fadiga desapareceu, o fogo queimou a fadiga. Eu estava com esse: Jesus, será que eu vou terminar de pregar? Eu até pensei assim: se eu não conseguir pregar, eu vou ler o texto, vou entregar para alguém, dar uma saudação novamente, e vou pregar domingo que vem. Mas do jeito que está agora, Jesus desceu com uma injeção de fogo do céu, que queimou o fogo que tinha em mim. E agora eu acho que eu vou no engar e volto correndo quando eu sair daqui. Conheço as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Irmãos, nós temos tudo a favor a nós, para termos uma vida de acordo com a palavra de Deus. Vivemos em um contexto atual onde a gente pode livremente pregarmos a palavra de Deus sem nenhum impedimento.
Nós somos pessoas hoje financeiramente consideradas pobres, mas não falta nada em nossas casas. A gente tem nosso pão de cada dia. A gente não tem ninguém, absolutamente ninguém, para nos perseguir ao ponto de querer impedir de nós pregarmos o Evangelho. Pelo contrário, a gente pode ir na caixa, na lotérica ali, e ter alguém na fila e a pessoa começar, a fila demorar e a pessoa começar a evangelizar. A gente pode estar conversando em casa, de repente o vizinho que não é crente começa a conversar e a pessoa aproveita o ensejo, a oportunidade e começa a falar de Jesus. Irmãos, a gente tem hoje igreja para todo gosto. Para todo gosto. A gente tem hoje uma facilidade para vivermos o Evangelho como poucas gerações tiveram. E essa geração aqui, e essa igreja de Esmirna não teve. E o que é que a gente tem visto? Escândalos, pessoas que se dizem ser crentes, mas vivem pior do que as pessoas que nunca foram numa igreja. Quem daqui não conhece pessoas que nunca vieram numa igreja, nunca foram crentes, nem na católica vão, mas tem um caráter melhor do que muitos cristãos, pelo menos que se dizem ser cristãos? Hoje, irmãos, uma dificuldade tremenda que a gente tem de evangelizar, sabe qual é? É quando a gente chega na casa de alguém, que bate na porta, ou está alguém na calçada, a gente, posso falar de Jesus para você? Pode. A gente já sabe que aquelas pessoas, algumas daquelas pessoas ali, se não todas, mas alguém vai chegar em um dado momento, da pessoa evangelizando em muitas casas, e vai dizer assim: se eu for crente, eu não vou ser crente como fulano e ciclano, não. A gente sabe que isso é uma desculpa esfarrapada, porque quando a pessoa quer ser crente, ninguém vai olhar para A nem para B, não. Entretanto, a gente sabe que isso também é verdade, que as pessoas, a maioria das pessoas que hoje se intitulam crentes, elas não vivem o Evangelho como o Evangelho é. São pessoas, irmãos, que a gente não sabe o porquê elas estão nas igrejas. São pessoas que estão na igreja, mas o comportamento dela é completamente contrário a tudo. Elas não se parecem com Cristo em absolutamente nada. São pessoas egocêntricas, egoístas, são pessoas presunçosas, são pessoas arrogantes, pessoas que se acham melhor do que tudo e todos, pessoas que só olham para a pessoa com um olhar superior. E isso é uma desqualidade, não uma qualidade, mas uma desqualidade de Satanás. E é o que a gente mais vê hoje, sem contar outras coisas. Pessoas que compram e não pagam, pessoas que se envolvem com todo tipo de coisa errada, mas estão na igreja. Pessoas que são péssimos vizinhos. Eu conheço uma pessoa aqui em Riachão. Que é um casal que são crentes. Eu acho que já tem mais de 30 anos. Eu acho que mais não, mas quase 30 anos. E esse casal, Mirosmar, que você também conhece, eu estou para encontrar um vizinho dele, descrente, que fale bem deles. Os vizinhos que tiveram ali, o vizinho da direita, que hoje mora aqui na Senador Cabral, saíram de lá e não sei se é até hoje intrigado, por conta de coisas que se arrumava. Diz que qualquer coisa arrumava moído. Irmãos, e isso é o cristianismo, ou o que chamam de cristianismo hoje, né? A gente tem tudo para vivermos um evangelho sacro. Nós temos tudo. E o que nós temos feito? Temos vivido, irmãos, um evangelho sem Cristo. Que cada um de nós venhamos nos policiar, que cada um de nós venhamos olharmos para nós mesmos, fazermos em nós uma autoanálise, lermos as escrituras e vermos: rapaz, vem cá, eu, Romualdo, eu vivo dessa forma. Eu quero saber se eu vivo dessa forma.
Porque, irmão, se a gente não fizer isso, a gente vai perder a salvação. A gente vai perder a salvação. A gente não pode brincar de servir a Deus, não. A gente não pode brincar de dizer, estou servindo a Deus, e nos acostumarmos. É como eu disse aqui, quarta-feira atrasada que eu preguei. Quarta-feira agora foi Beto, quarta-feira atrasada fui eu. Eu disse que conheci uma pessoa que, quando nova convertida, essa pessoa, quando pecava, chorava indignado consigo mesmo porque pecou. E com o passar do tempo isso não acontece mais. Ela até se entristece, mas não acontece mais. Irmãos, mas em meio a todas essas dificuldades, a igreja de Esmirna, eles passavam por aflições. E não era uma só, eram muitas, porque aflições. Viviam na pobreza, mas eram ricos. Versículo 9: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eita, mas Jesus, a gente pensa que Jesus ele alisava, né? Olha o que Jesus chamou aqui: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, o que é que Jesus quis dizer aqui? Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Irmãos, nesta cidade de Esmirna existia uma colônia judaica muito grande. Eu já disse aqui outras vezes que os judeus eram um povo nômade. O que é um povo nômade? Os judeus, eles, por conta das guerras, das secas que sobrevinham sobre a sua nação, eles saíam no mundo. Tanto por conta das guerras, que eles eram dispersos no mundo, como também por conta das secas que constantemente assolavam aquela região. E nesta cidade em Esmirna existia, irmãos, uma grande colônia judaica, e tinha uma sinagoga. E esses judeus aqui, eles tinham se aliado com os pagãos para perseguir os judeus, para perseguir os cristãos. Por quê? Eles eram judeus ortodoxos. Eles não creram ou não reconheceram Jesus como Messias, que Deus iria enviar ao mundo. E, portanto, a pregação do cristianismo, a pregação do Cristo morto e ressurreto, para eles era uma coisa errada. E eles começaram a perseguir os judeus, juntamente com os demais pagãos desta cidade. É por isso, irmãos, que Jesus fala: conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. No caso, eles eram judeus mesmo de raça, mas o sentido que Jesus quis falar aqui é judeus como filhos de Abraão da promessa. Porque o judeu, toda pessoa que nascesse em Israel, ele era judeu. Só que filho da promessa, como Abraão, como é ensinado no Novo Testamento, são aqueles que seguirem os passos de Abraão, como Paulo falou aos Romanos, aqueles que creem em Cristo, os que creem em Cristo. E no caso, irmãos, esses aqui, eles não criam em Cristo, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, que era o Salvador do mundo, e começaram a perseguir os cristãos. E Jesus disse: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são,
mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Irmãos, a sinagoga aqui é porque existia realmente uma sinagoga lá. O que era uma sinagoga? Eu já falei isso algumas vezes, eu vou trazer até no momento oportuno para o ambiente da escola bíblica aqui. A foto da sinagoga, como realmente ela é, como era por dentro. A sinagoga, irmãos, ela era um local onde os judeus, eles, por volta do 5º século antes de Cristo, por não ter reconstruído o templo ainda, acho que 6º século antes de Cristo, eu sei que eles não tinham reconstruído o templo, eles criaram a sinagoga. Era um local de culto e de ensinamento da palavra. Tinha um emblema que era como seja um púlpitozinho, só que um pouco no meio, e a pessoa subia lá e pregava. E era um local dos judeus deles cultuarem a Deus. Era um local dos judeus prestarem a sua devoção a Deus. Só que Jesus aqui falou: conheço a blasfêmia, ou seja, o insulto que os judeus estavam fazendo a Deus. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, Jesus disse que aquelas pessoas eram ajuntamento de Satanás, porque aquelas pessoas, além de não reconhecerem Jesus como o Salvador do mundo, estavam combatendo as pessoas que assim reconheciam. Eram pessoas, irmãos, que se posicionaram como opositores do cristianismo. E Jesus os chama de sinagoga de Satanás. A palavra sinagoga, ela tem uma etimologia, ou um sentido da palavra, ou o mesmo sentido da palavra assembleia, ou seja, de reuniões de pessoas, de congregar de pessoas, de reunião de pessoas, ou de pessoas estarem congregadas ali. E Jesus falou que eles eram sinagogas de Satanás. Eles tinham parte com Satanás. Exatamente, irmãos, porque eles se opuseram contra o cristianismo sã, contra a palavra de Deus. Da mesma forma, todos quantos se opõem hoje contra o cristianismo, por mais que tenha lá, por mais que eles propaguem, por mais que eles digam que são igrejas evangélicas, irmãos, de acordo com o que Jesus chamou os judeus aqui, se eles não pregarem a palavra como é, como ela realmente é, se eles não procurarem somar com o cristianismo, eles não passam de ajuntamentos de Satanás. E infelizmente infelizmente é isso que a gente tem visto. Infelizmente nós temos visto muito isso hoje. Por quê? Porque nem propagam, nem somam com o cristianismo, nem propagam o evangelho como realmente é. E além do mais, ainda combate ferozmente quem quer pregar o evangelho. Irmãos, às vezes nós falamos coisas aqui que podem alguém falar assim: mas rapaz, será que não está excedendo no que está dizendo? Se você lê os evangelhos, se você lê o que Jesus ele ensinava, se você lê a forma que Jesus se expressava, você vai ver que a gente ainda é muito bonzinho. Porque Jesus ele chamava na frente das pessoas, na cara das pessoas que se opunham a ele, de cobras, de serpentes, de filhos do diabo, de mentirosos. Jesus olhava dentro dos olhos da pessoa e dizia: você é mentiroso, você é filho do diabo. Como um exemplo, João capítulo 8, as pessoas se intitulando e tentando dizer a Jesus que eram filhos de Deus. Jesus foi e falou: vocês são filhos do diabo. E eles quiseram matar Jesus. Eles quiseram matar Jesus por conta disso.
Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida. Irmãos, não. Esse período aqui, como eu falei há poucos instantes atrás, era um período de extrema perseguição para os cristãos. Eles eram perseguidos em todos os âmbitos que a gente possa imaginar. Acredito que os irmãos aqui lembram, não sei se todos lembram ou se estavam presentes, quando eu falei por inúmeras vezes que na época do Novo Testamento não existia igreja como existe hoje. Esse local onde a gente se reúne e vem cultuar. Na época do Novo Testamento, as pessoas se reuniam em casas. Um exemplo, se convertia, nós que estamos aqui nos convertemos. Aí, vamos supor que a irmã Zezinha falasse: ó, lá na minha casa tem uma sala assim, assim, é melhor da gente se encontrar. Tem como a gente se encontrar lá? A gente passava a se encontrar na casa da irmã Zezinha. Se alguém quisesse depois na sua casa, a gente também fazia lá culto. A igreja nesse tempo era assim. Esse negócio de igreja vir como templo, isso foi depois de muito, como local que não era a casa de alguém em particular. Isso foi depois de muito tempo mesmo. Irmãos, e eles viviam sendo perseguidos duramente. Entretanto, Jesus, ele alerta aqui que eles não deviam ter medo. Eles não deviam ter medo com o que estavam prestes a sofrer. Jesus disse a eles que eles iriam sofrer e uma perseguição extrema e que eles não deveriam ter medo. Jesus diz também que o diabo iria lançar alguns deles na prisão para prová-los, e eles iriam sofrer uma perseguição de 10 dias. Irmãos, só que Jesus orienta: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O que Jesus recomenda é sermos fiéis até a morte. Essas pessoas aqui, irmãos, nesta igreja, eles passaram por essa extrema perseguição. Por volta do ano 155, ou seja, pouco mais de 50 anos que foi escrita essa epístola, o pastor desta igreja, que foi discípulo do apóstolo João, um homem de 86 anos, chamado Policarpo, que é um dos pais da igreja também. Se os irmãos lerem algumas obras de teologia, vão ver que vão falar muito acerca de Policarpo. Esse homem, aos 86 anos, era pastor nesta igreja. E perseguição, irmão, a perseguição se levantou muito constante para com as pessoas que congregavam aqui em Esmirna. Eles foram perseguidos em todos os âmbitos. E chegou um determinado momento onde capturaram o pastor de Esmirna, ou Policarpo,
E levaram ele para um estádio, porque existia um estádio. Esmirna era um local, uma cidade, por ser uma cidade muito importante da época. Existia um grande estádio lá naquela cidade, e os Jogos Olímpicos eram realizados constantemente naquela cidade. E levaram esse homem, pastor desta igreja, para lá. Irmãos, a história conta que lá colocaram ele em uma pila de fogo, ou seja, antes de acender, uma madeira com piche, que era muito costume do Império Romano fazer isso, e amarraram ele. E diz a história que ele estava prestes a ser queimado vivo ali. E ali, pessoas que estavam ali ao redor dele também sendo torturadas. Ali, um dos algozes perguntou: Policarpo, você quer? Abandona Jesus, reconhece que César é o único Senhor. E ele diz: nunca. Há 86 anos eu sirvo ao meu Senhor, e eu nunca vi que ele me desamparou. Porque agora, já no fim da minha vida, irei abandonar. Podem tocar fogo, irei morrer, irei encontrar com o meu Senhor hoje. Irmãos, esse homem morreu como mártir, como testemunha do Evangelho de Cristo, em plena ou em total perseguição ali contra a igreja. O que Jesus escreveu aqui: seja fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida. O que chama bastante atenção aqui de qualquer uma pessoa que lê, é que Jesus, ele prediz tudo o que vai acontecer. Jesus, ele não fala que não, ei, a partir de agora tudo vai mudar. Como é que é o hino aí? Vai mudar, como é que é? Vai passar. Eu sei que essa luta vai passar. Só que com Jesus era assim, ó: não tenha medo dos que você, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Vibra aí. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão uma perseguição de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus, ele predisse tudo o que iria acontecer. Aquelas pessoas eram pobres financeiramente, eram pessoas que eram perseguidas, viviam ali uma extrema aflição, mas mesmo assim, irmãos, eram pessoas fiéis a Cristo. E Jesus não usou alguém lá e disse Sarabachoa, Guaranabaixô ou Feliz Natal, como disseram uma coisa agora. Não, Jesus falou: vocês não tenham medo do que vai acontecer. Não tenha medo do que está prestes a acontecer com vocês. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, mas seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Irmãos, e assim muitos cristãos desta igreja, eles foram fiéis até a morte. Eles foram testemunhas de Cristo até os últimos instantes de sua vida aqui. Mas eles não retrocederam, mas eles não negaram. Quando eu digo, irmãos, que a nossa geração é, se não for a pior, é uma das piores geração de cristãos que já aconteceu, que já surgiu. Tem pessoas que pensam que eu estou brincando. Irmãos, a nossa geração é uma geração que tem tudo para vivermos um cristianismo como ninguém nunca viveu. É uma geração de prata e de ouro. É uma geração que aquilo que quer tem, mas é uma geração que retrocede. É uma geração que não é fiel até a morte. Na verdade, é uma geração que não quer nem sofrer uma dor de unha
pelo amor do Evangelho. Não é fiel nem na vida, quanto mais na morte. Vai muito bem, Josimar. Não é fiel nem na bonança, quanto mais na morte. Uma geração, irmãos, que tem causado tantos prejuízos ao cristianismo, tantos prejuízos, que até mesmo se essas pessoas não fossem nunca numa igreja evangélica, elas não tinham, irmãos, tanta culpa. A geração que nós vivemos é uma geração do oba-oba, é um evangelho do toma lá, dá cá. É um evangelho que, se você estiver na igreja e estiver dizimando, tudo já está bem. Não, não. A Bíblia Sagrada nos ensina que nós temos a obrigação, se nós quisermos irmos para os céus, para o céu, de vivermos como a palavra de Deus, ela nos ensina, ou está escrito. É o que a Bíblia Sagrada, ela nos ensina. Irmãos, seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Os irmãos sabem o que é a segunda morte? A segunda morte, irmãos, na verdade a morte é uma separação. A morte é um estado, na verdade, de separação. Todos nós nascemos mortos em delitos e pecados. Nascemos afastados de Cristo. Quando nós decidimos seguir a Jesus, ao ouvirmos a mensagem do Evangelho e nos arrependermos de nossos pecados, nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Quando Jesus ele diz aqui: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas, não é a igreja de Éfeso, é as igrejas, ou seja, a Esmirna, a Éfeso, a todas as igrejas aqui da Ásia, a todas as igrejas de todas as gerações, a nós, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, quem é o vencedor? Aquele que for fiel até a morte, aquele que mesmo em meio a todas as dificuldades que sobrevier sobre ele aqui, em meio a todas as mazelas, em meio a todas as coisas ruins que sobrevêm sobre nós, ele permanecer fiel. Aquele que cair, porque é inevitável nós cairmos, irmãos, é inevitável nós não cairmos aqui, mas o que não pode acontecer é nós permanecermos prostrados diante do pecado. Como vim agora para a igreja sozinho e de repente vi uma pessoa que outrora, noutro momento era crente, e agora bêbado, passei e falei, bêbado. Irmãos, a pessoa retrocedeu. Jesus, ele diz que nós temos que sermos fiel até a morte, e não sofreremos o dano da segunda morte, ou seja, a separação eterna do amor, da benignidade, da bondade, da misericórdia de Deus. Porque não sei se os irmãos lembram, eu até já disse, reconheço o meu erro, isso não tem nenhuma dificuldade para mim, que o homem que for para o inferno, ele é separado de uma vez por todas de Deus. Não
Eu estava pensando em casa e o Espírito Santo me ensinando, não, porque lá no lago de fogo, aonde vai ser lançado aqueles que vão receber o dano da segunda morte, a ira de Deus irá permanecer lá para todo sempre. Portanto, eles estão afastados do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Portanto, irmãos, como disse Jesus, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adiantava esses homens aqui, eles que foram pressionados para blasfemarem contra Cristo, para amaldiçoarem Cristo, eles terem retrocedido, e com pouco tempo eles tinham morrido, e no julgamento final receberem o dano da segunda morte. Entretanto, eles não retrocederam, eles foram fiéis até a morte. Eles foram fiéis até a morte. Diz a história também, irmãos, que quando Policarpo estava sendo prestes a ser queimado, colocaram um de seus filhos ali, o mais novo, e quiseram matar ele. Ele falou: pai, deixa matar, pode deixar me matar, não se renda, não se renda. E esses homens, irmãos, assim eles fizeram. Que Deus, na pessoa bendita de Jesus, venha nos dar força, para que nós venhamos, irmãos, sermos fiéis até a morte. Diante de tudo o que acontecer conosco aqui, diante dos pecados, irmãos, que nós cometermos, que nós venhamos nos arrependermos, que nós venhamos procurarmos nos voltarmos para Deus, e assim sermos fiéis até a morte. Irmãos, não existe sentido na vida sem Cristo. Não existe sentido algum na vida sem Cristo. O que adiantaria nós estarmos agora, vamos supor, como muitas vezes aconteceu comigo, estar na casa de um amigo meu, com o som ligado, na época de um Gol, som, como dizia a minha mãe, atanazando os vizinhos, porque eu ligava no beco, fazia barulho em todo canto, e ali bebendo isso e aquilo outro. Só que tudo isso passa, só que tudo isso aí é vão, é uma alegria momentânea, é uma alegria passageira. E quem faz isso, como eu fazia, está em desobediência a Deus. E tudo isso, irmãos, irá passar. Irá chegar o dia de nós nos encontrarmos com o nosso Criador. E neste grande dia, cada um vai prestar conta daquilo que fez. Eu irei prestar conta de tudo aquilo que eu fiz aqui na terra, como também todas as pessoas irão prestar contas. É por isso que eu concluo o sermão dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ao que perseverar, ao que persistir, ao que se dedicar, ao que mesmo quando cair, mesmo sendo falho, mesmo sendo uma pessoa que muitas e muitas vezes cai no mesmo pecado, ele não venha se prostrar, ele venha procurar pedir perdão a Deus. A esses que forem fiéis até a morte, a esses que forem perseverantes até os seus últimos instantes aqui, Jesus falou: dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, que Deus em Cristo, Ele nos dê força para vivermos o Evangelho. Irmãos, eu pregava, eu acho que até Jesus voltar agora. Eu cheguei aqui todo cambaleando, mas eu recebi uma injeção do céu, não sei explicar como é que foi. Eu agora estou pulando, eu pulo, mexo o pescoço. Jesus me curou aqui. Eu creio que eu disse: Jesus, me dê força para me pregar, mas se eu não puder pregar, eu vou ler o texto, domingo eu prego. Mas Jesus me deu força para dar uma carreira até o engar agora. Então que Deus em Cristo Jesus, irmãos, nos fortaleça cada vez mais.